Olá, bem-vindo à sexta aula de português no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampainho e estou aqui para começarmos a sexta aula, a segunda, dedicada ao ambiente. Lembras-te, na última aula explorámos uma descrição da Terra por José Saramago no livro Levantado do Chão e acabámos a aula com a fala do índio, com uma mensagem muito importante de um índio relativamente à Terra e às nossas responsabilidades para com a Terra. Estamos a fazer a ligação com a aula anterior, mas antes disso é importante resolvermos o nosso desafio gramatical. Lembras-te dele? Não era difícil, ele vai aparecer ali com as primeiras 6 frases que tinhas de pôr, recordas-te, na negativa. E isto também foi muito simples para ti, porque era só acrescentar um não à frase e colocá-lo no sítio correto. A Terra não alimenta bem os índios, mas a Terra não os alimenta bem. Aconteceu ali uma inversão, uma troca da posição do pronome. Então, se na frase original nós tínhamos a Terra alimenta-os bem, o pronome pessoal ligado ao verbo por um hífen, na frase negativa o pronome pessoal ficou antes do verbo. Vamos ver, vamos confirmar que isso se verifica nas restantes frases. Tu leste o texto, ficará, tu não leste o texto, e depois tu leste-o, tu não o leste. Ora, aqui está, aquilo que eu te dizia na última aula é tão fácil porque é automático, é aquilo que nós fazemos todos os dias quando falamos sem pensar. Só temos que interiorizar a regra. Depois, com o complemento indireto, ainda temos ali as dicas para encontrar complemento direto e complemento indireto no quadro. A Terra falou a quem? Ao homem, complemento indireto. A Terra não falou ao homem. A Terra falou-lhe. A Terra não lhe falou. Portanto, tanto nos pronomes de complemento direto como nos pronomes de complemento indireto, se a frase for negativa, a verdade é que o pronome vai para antes do verbo. E vamos avançar para a última frase, que era maior. Lembras-te que juntava complemento direto com complemento indireto. A Terra enviou uma mensagem ao homem, na negativa, a Terra não enviou uma mensagem ao homem, e depois a Terra enviou-lhe, na negativa, a Terra não lhe enviou. Daqui sai uma regra que tu aplicas sem pensar, é um facto, mas que deves ter em conta, porque muitas vezes, quando num teste o professor te pede para pôres a frase na negativa, ou para substituires o complemento indireto ou o complemento direto por um pronome, o que tu fazes é pôr só o verbo e o pronome. E se o fizeres assim, por uma questão às vezes de preguiça, confessa, corres o risco de não te lembrares que a frase é negativa e esqueceres de pôr o pronome antes do verbo, que é uma coisa que tu fazes naturalmente. Então, a regra é esta. Em frases que contêm uma palavra negativa, como não, ninguém, nenhum, nunca, jamais ou nada, entre outras, temos ali as reticências, o pronome pessoal coloca-se sempre antes da forma verbal. Não há dúvidas? Não precisas de copiar isto para o caderno diário, porque no suplemento gramatical do teu manual certamente está lá esta regra, ok? E vamos avançar para a segunda parte do desafio, que era mais criativo. Lembras-te? Esta segunda parte apelava à tua criatividade, mas muito simples. Era só uma pequena mensagem, como eu te disse. E eu sugiro uma resposta. Esta resposta não me foi enviada por nenhum aluno, mas eu continuo à espera que os alunos me mandem para eu lhes poder responder pessoalmente. Nunca aqui na televisão, por questões de tempo. Então, Terra, podes ter esperança. A geração a que pertenço preocupa-se contigo e já está a agir. E, com esta mensagem, passamos ao título da aula de hoje, que decorre exatamente da chamada de atenção do índio. Lembras-te? E a nossa aula de hoje será Nós construímos o futuro da Terra. Ele depende de nós e da nossa ação. E vamos começar por ouvir uma canção, as 2 primeiras estrofes de uma canção que se chama Se Tu Fores Ver o Mar, de Fausto. Eu vou-te pôr ali as 2 estrofes para tu acompanhares enquanto ouves.
E pronto. E ouvimos a canção. É tão bonita esta melodia, fica no ouvido. Eu, enquanto andei a preparar esta aula, passava a vida a cantar esta Rosalinda, Se Tu Fores à Praia. E o primeiro desafio que te coloco aqui é que identifiques todas as palavras que se relacionam com a poluição, com aquilo que nós queremos travar. Consegues encontrá-las? Já viste que eu só te coloco desafios fáceis? Claro que consegues. Então, óleo sujo à beira-mar. Quando eu era miúda, lembro-me bem de às vezes encontrar alcatrão na areia da praia e vir com os pés sujos. Agora, felizmente, acontece muito menos, mas ainda há sítios onde se verifica. Depois, a outra palavra, alcatrão, que eu já tinha referido. E a seguir, plástico e carvão que não fazem parte deste ambiente. Não podem lá estar. E ainda, cheiram mal, a sensação olfativa e a lama e a putrefação. Putrefação é aquilo que apodrece, que está em decomposição e que por isso cheira mal. Então, tudo isto são os problemas que o cantor encontra e alerta, para os quais alerta a Rosalinda. Quando ela vai a um ambiente natural, a um ambiente onde ela devia poder sentir-se bem, e andamos já todos desertos para ir à praia. Ainda não podemos, mas há de chegar o dia. Então, qual é esse ambiente? A praia, exatamente, o mar, que quase sempre vai estar presente nestas aulas, não fôssemos nós portugueses. A beira-mar, depois a branca areia de ontem, o passado em que a terra estava em estado bruto, mas pura e limpinha. As dunas, que normalmente são feitas pelo vento, batidas pelo vento, mas que têm lá agora o tal plástico e o carvão, que cheiram mal. E aqui temos. A Rosalinda quer ir à praia e confronta-se com a poluição. Vamos continuar a aula com um pequeno questionário em que deves assinalar as opções corretas. Vamos ler a frase. O destinatário da cantiga está... Quem é o destinatário da cantiga? Conseguiste perceber? Claro que sim. O cantor dirige-se à Rosalinda e, portanto, tens aqui duas alternativas. O destinatário está omisso, quer dizer que não aparece, ou o destinatário está identificado. Se nós já sabemos que é a Rosalinda, claro que está identificado. Segunda possibilidade é uma canção de caráter ecologista, portanto, em defesa do ambiente. Porquê? Porque aborda questões ambientais ou porque retrata questões laborais? Questões laborais são as que dizem respeito ao trabalho. Se tivéssemos ouvido a cantiga toda, se calhar tínhamos mais dúvidas, mas nestas duas estrofes, realmente só aborda questões ambientais. Depois, na pergunta 3, o aviso a Rosalinda é um alerta para quê? Vamos ver as alternativas. Para a poluição das águas ou para a poluição atmosférica e das águas? Maioritariamente é para a poluição das águas, é certo, mas a determinada altura ele diz que cheiram mal as avenidas. E este cheirar mal tem a ver também com a poluição atmosférica. Portanto, selecionamos a alternativa B. E, a seguir, este tema reveste-se de atualidade porquê? Isto é um tema atual porquê? Porque os problemas ambientais e laborais persistem, continuam, ou porque os problemas ambientais aumentaram? Se retirarmos laborais na outra questão, agora aqui também não faz sentido que persistam e, portanto, a verdade é que os problemas ambientais aumentaram. A continuação dos problemas ambientais, a acumulação dos problemas ambientais está a pôr a Terra em risco. E vamos avançar. Falávamos das aves que caem e este excerto de História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar, deste livrinho que tu com certeza já leste. Se não leste, vais ter a oportunidade na aula de leitura e literatura de o conhecer um bocadinho melhor. Este livrinho de Luís Sepúlveda retrata a história de uma gaivota e de um gato que a ensinou a voar. É uma história muito bonita e eu chamo a atenção e homenageio aqui Luís Sepúlveda, de
quem ouviste falar há poucos dias, pelas piores razões. Foi um escritor chileno, muito comprometido com as questões ambientais, muito traduzido, que viveu os últimos anos da sua vida aqui ao lado, em Espanha, que em fevereiro esteve em Portugal, na corrente de escritas lá em cima, no norte, mas que infelizmente faleceu há poucos dias. Recomendo-te a leitura e vamos agora ler um bocadinho do início do 4º capítulo. Segue a leitura comigo, ainda não há gravações destas leituras e por isso vais seguir comigo a ler. Tem paciência, sou sempre eu. Então, vamos ouvir. O gato grande, preto e gordo estava a apanhar sol na varanda, ronronando e meditando acerca de como se estava bem ali, recebendo os cálidos raios de barriga para cima, com as 4 patas muito encolhidas e o rabo estendido. Temos aqui o primeiro parágrafo, predominantemente descritivo. Com estas 4 linhas nós conseguimos imaginar o gato. E se tu tiveres um gato em casa, sabes exatamente como é que ele está. Aqui é um gato grande, preto e gordo, tripla adjetivação, e está de barriga para cima com as patas encolhidas a apanhar o solinho. Os cálidos raios de barriga para cima. Os cálidos raios são os raios quentes do sol. Vamos continuar. No preciso momento em que rodava preguiçosamente o corpo para que o sol lhe aquecesse o lombo, ouviu o zumbido provocado por um objeto voador que não foi capaz de identificar e que se aproximava a grande velocidade. Portanto, há aqui uma interrupção na descrição. Algo aconteceu, temos um momento de narração. Atento, deu um salto, pôs-se de repente nas 4 patas e mal conseguiu atirar-se para um lado para se esquivar à gaivota que caiu na varanda. Tem atenção, a gaivota não aterrou na varanda, a gaivota caiu. E avançamos no excerto. Era uma ave muito suja, tinha todo o corpo impregnado de uma substância escura e mal cheirosa. Uma pausa para descrever a gaivota, e é importante porque esta gaivota não vem em bom estado. Zorbas, o nome do gato, aproximou-se e a gaivota tentou pôr-se de pé, arrastando as asas. Não foi uma aterragem muito elegante, miou. Desculpa, não pude evitar, reconheceu a gaivota. Olha lá, tens um aspecto desgraçado, que é isso que tens no corpo? E que mal que cheiras, miou Zorbas. Fui apanhada por uma maré negra, a peste negra, a maldição dos mares. Vou morrer, grasnou a gaivota num queixume, num lamento, num suspiro. A gaivota tinha consciência daquilo que lhe ia acontecer. E repara que nesta parte do excerto começamos com uma descrição, a seguir temos um momento de narração e depois temos o diálogo. As 3 formas de enunciar o texto narrativo. Podemos avançar. Morrer? Não digas isso. Estás cansada e suja, só isso. Por que é que não voas até ao jardim zoológico? Não é longe daqui e lá há veterinários que te poderão ajudar, miou Zorbas. Zorbas, super otimista, a achar que havia solução para aquele problema. Não posso. Foi o meu voo final. Grasnou a gaivota numa voz quase inaudível. Quase não se ouvia. E fechou os olhos. Não morras. Descansa um pouco e verás que recuperas. Tens fome? Trago-te um pouco da minha comida, mas não morras, pediu Zorbas, aproximando-se da desfalecida gaivota. Vencendo a repugnância, o gato lambeu-lhe a cabeça. Aquela substância que a cobria, além do mais, sabia horrivelmente. Se já leste, sabes o que é que vai acontecer. Se não, eu levanto só um bocadinho a pontinha do véu e digo-te que, de facto, esta gaivota vai pedir ao gato que assuma uma responsabilidade, que proteja o ovo que ela lhe vai deixar, que receba o passarinho. Lembras-te do segredo do ninho? Aqui, a varanda do gato vai ser o ninho de um ovo que a gaivota vai deixar ao gato para que ele receba o novo passarinho que o proteja e que principalmente ensine essa gaivota a voar. Vamos ver, se quiseres ler, vais descobrir se ele consegue ensiná-la ou não a voar. E vamos avançar para a exploração do excerto. Vamos
verificar se as afirmações são verdadeiras ou falsas e depois vamos corrigir as falsas. Primeira afirmação. O gato estava a apanhar sol no telhado. Será que era no telhado? Eu já te dei dicas que indicam que não. Não era no telhado. Segunda afirmação. Estava um dia soalheiro. Ele estava a apanhar sol na varanda, portanto, estava um dia de sol. Uma ave aterrou de forma airosa junto do gato. Foi de forma airosa? Não foi, pois não. Ela caiu, ela nem aterrou. Depois, a gaivota estava sem forças porque estava coberta de petróleo. É verdade, a tal maré negra. Como nós vemos ali na imagem no canto superior direito. Zorbas reagiu de forma indiferente à situação, nem pensar. Ele preocupou-se, confortou-a, tentou encorajá-la. E, por fim, a maré negra é uma forma de poluição dos mares, é um facto. Às vezes há cargueiros que, por acidente, derramam óleo, derramam petróleo e isso tem consequências devastadoras no ambiente. E vamos avançar para a correção das falsas. O gato estava a apanhar sol no telhado, não era no telhado, era na varanda. Uma ave aterrou de forma airosa junto do gato, não. Aterrou de forma brusca, atrapalhada. Zorbas reagiu de forma indiferente à situação, nem pensar. Zorbas ficou muito preocupado com a gaivota. E avançamos, voltamos à gramática, que já falámos no desafio de hoje e que vamos abordar aqui, relembrando que, regra geral, os pronomes são colocados depois do verbo, ligados por um hífen. Quando as frases estão na negativa, como vimos no início da aula, os pronomes ficam antes do verbo, mas há outra regra. Se o verbo terminar em R, S ou Z, o que é que acontece? O pronome de complemento direto, o a, os ou as, vai converter-se em lu, la, luz ou las, conforme o caso. E a tal consoante, o R, o S ou o Z, caem. E vamos ver nos exemplos. Há aqui alguns muito fáceis, um muito fácil e os outros que desconfio que vais te ver um bocadinho atrapalhado. Vou levar a gaivota ao zoo. Como é que nós substituímos ali o complemento direto? A gaivota. Vou levá-la ao zoo. Não tem dificuldade. Repara, caiu o R, pusemos hífen, o A converteu-se em lá e pusemos um acento no A. Depois, traz a gaivota ao zoo. Não quero ouvir essa resposta que tu estás a dar. Isso até me dá arrepios. Não é isso. Pensa bem. Se calhar tu sabes. Trá-la ao zoo. Pois é, não é daquela maneira que a gente ouve pai dizer. Trá-la ao zoo. Caiu o Z, lá em vez de A e um acento no A. E esta? Pois, agora já estás à defesa, já não vais avançar à campeão, pois não? Vamos pensar, vai cair o S, vamos pôr um hífen e fica leva-la contigo. Convido-te a fazer os exercícios que o manual que tens em casa te propõe no fim. Normalmente todos os manuais propõem exercícios e vamos avançar na nossa aula agora para um lado muito mais positivo. A nossa força, o papel que nós temos na construção de uma terra e na defesa de uma terra onde possamos sobreviver. E vamos fazê-lo recordando o Dia da Terra deste ano, que foi 22 de abril. Neste dia, normalmente, o secretário-geral das Nações Unidas, que por acaso é português, o engenheiro António Guterres, fez um comunicado ao mundo. Esse comunicado ainda pensei passá-lo aqui, mas era legendado, um bocadinho difícil, e então optei por passar à abertura de um dos telejornais das nossas televisões. Vais ver e vais tentar identificar os perigos que têm ameaçado ultimamente a nossa terra. Então, tem lá atenção. Boa noite. Começamos pelo suspiro de um pequeno planeta no cosmos. Um grande cientista chamou-lhe um pálido ponto azul. Esta é a fotografia mais publicada de sempre. Representa o primeiro momento em que um ser humano viu a Terra a partir do espaço. A exclamação do autor da fotografia, o astronauta William Anders, que estava em órbita, foi simples. Que lindo!
Chama-se a fotografia O Nascer da Terra. 2 anos depois desta fotografia ter sido tirada, um grupo de pessoas celebrou pela primeira vez o Dia da Terra. Foi há 50 anos. E o que é que aconteceu neste escasso lapso de tempo? Há poucos meses, as florestas ardiam na Austrália. Extinguiam-se colónias de animais e plantas raras. A Sibéria tinha temperaturas de primavera. Nova Delhi fechou não por causa de um vírus, mas por causa da poluição atmosférica. O gelo estava mais fino do que nunca. Agora, o mundo parou. Os seres humanos limitam-se a sobreviver. E o que é que acontece? É que os animais voltaram. As cores voltaram. Há pássaros pretos de bico laranja. As cidades, Nova Delhi incluída, saíram do nevoeiro. As águas nos mares e nos canais de Veneza estão azuis, da cor do céu, o céu que nos protege. Pode parecer provocador, mas as consequências do novo vírus não são todas dramáticas. Para o planeta que nos acolhe, o vírus significa um momento de alívio e um suspiro profundo. Pois bem, este vídeo é emocionante, não é? E até, de certa forma, reconfortante. Porquê? Porque fala-nos dos perigos que a Terra tem sofrido ultimamente, que tem ameaçado a Terra ultimamente e que tu conseguiste encontrar de certeza: os incêndios na Austrália, a extinção de espécies, a poluição atmosférica, o aquecimento global, as alterações climáticas. Tudo isto nos tem assolado. Mas agora, o que é que aconteceu? E o jornalista diz-nos: o mundo parou e sobrevivemos com extremas dificuldades. É verdade, são extremas as dificuldades que vivemos agora. Sociais, económicas, são enormes. Há gente a passar muita dificuldade neste momento. A pandemia colocou-nos esses problemas. Só que este confinamento, esta paragem, que traz tantos problemas que nós não podemos ignorar e que temos de procurar resolver, também proporcionou isto. Os animais voltaram, as cores voltaram, as cidades saíram do nevoeiro, as águas são de novo azuis e transparentes, como em Veneza, como dizia José Alberto Carvalho. Tempos turvos deram origem a águas cristalinas em Veneza. Exatamente. Vamos ver este pequeno vídeo. Eu sei, hoje são 2 vídeos um bocadinho seguidos, mas valem a pena. Vamos ver este vídeo e vais procurar responder, eu até acho que antes de ver o vídeo já conseguis responder, a estas 2 questões. A que tempos turvos se refere a jornalista e por que motivo as águas dos canais de Veneza se tornaram cristalinas. Vamos ver o vídeo. Precisando de um site profissional? Olha, Eu acabei de criar um. olha a traição dos anúncios. Vamos lá. Pronto, já passou. É claro, como água, o estado de quarentena diminuiu a poluição e as águas dos canais de Veneza responderam com transparência. Os tempos turvos deram origem a águas cristalinas que agora deixam aparecer os peixes. A cidade italiana não é a única a apresentar alterações ambientais perante a pandemia. Imagens de satélite disponibilizadas pela NASA mostram uma redução nos níveis de poluição. Uma redução vista principalmente no índice de dióxido de nitrogênio. This
A diminuição da atividade económica é um triste indicador, mas para o nosso planeta é um alívio, porque os níveis de poluição também estão a diminuir. O nosso planeta é bonito, mas também extremamente frágil. Creio que agora muitas pessoas encaram o nosso planeta e a poluição causada pelo ser humano numa perspectiva muito diferente. No que toca à discussão sobre as alterações climáticas, esta situação é como um abre-olhos. O dióxido de nitrogênio é um gás nocivo emitido pelos meios de transporte e pela indústria. A redução das emissões foi primeiramente observada em Wuhan, o epicentro do surto. E pronto. E vimos como as águas dos canais de Veneza se tornaram cristalinas. Então, a que tempos turvos se refere a jornalista? Estes tempos em que nós insistimos em acreditar que vai ficar tudo bem. E vai. Também depende de nós. Vai ficar tudo bem. Esses tempos turvos são os tempos que vivemos atualmente, a quarentena por causa da pandemia. E são turvos porquê? Porque nos colocam muitas dificuldades. E porquê que as águas dos canais se tornaram cristalinas? Por falta de movimento nos canais. Devido às medidas de contenção da pandemia que impediram o turismo e a circulação de pessoas. Mas esta ausência de turismo é um problema para Veneza, é um problema para os italianos, porque eles vivem do turismo. Então, o que é que nós temos de pensar aqui? E é este apelo que o engenheiro António Guterres nos faz e faz a todo o mundo. Temos que pensar em uma forma de encontrar uma saída que transforme a economia, que é cinzenta e poluente, em economia verde, através de emprego verde. E voltei a ter aqui a colaboração da Diana David com este cartoon. Muito obrigada, Diana. Depois, projetos sustentáveis. E o que é que isto significa? Significa que temos todos que ser solidários na concretização destes projetos. São projetos que permitam proteger a terra, que contribuam para a proteção da terra e para voltarmos a ter condições ótimas de sobrevivência por cá. Temos que ser solidários também. Para superar esta crise, o homem tem de, segundo o secretário-geral da ONU, adequar a política económica às necessidades ambientais. Isto é, temos que reerguer a economia, temos que voltar a criar emprego, temos que fazer isso tudo. É certo. Mas com preocupações ambientais. Temos que aproveitar esta oportunidade que é tão difícil, que tem tantos lados negativos, mas aproveitá-la para remodelar a nossa forma de viver. E temos que trabalhar de forma concertada. Porque se formos conscientes, coerentes e solidários, construiremos um futuro melhor. E é esta mensagem que eu te quero deixar no fim desta aula. E propor-te um desafio, como sempre. Apresentar 3 ações individuais que contribuam para a sustentabilidade e para a preservação da natureza. Não é difícil. 3 ações que sejam só tuas, que toda a gente pode fazer, nada muito ambicioso, mas que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E, por fim, vamos sistematizar a nossa aula. Ouvimos e vimos 3 documentos audiovisuais, lembras-te? A Cantiga da Rosalinda, O Suspiro da Terra e a Veneza. Lemos O Último Voo e treinámos o pronome pessoal em adjacência verbal. Fica à tua espera para a próxima aula. Regressa, preparado para continuar a trabalhar e tenta adivinhar qual será o tema das próximas 2 aulas. Até lá!